A graça e a paz, meus amados. É com grande alegria que eu estou aqui de novo para a gente meditar na palavra de Deus. Porque não existe nada melhor do que estar na presença de Deus e de meditar na sua palavra. A cada momento em que nós meditamos na palavra de Deus, maior se torna a nossa fé. E maior é a nossa intimidade com Jesus. Porque quanto mais conhecemos, mais semelhante a eles nós nos tornamos. Já chegamos aqui no capítulo 8. Hoje vamos fazer a leitura a partir do versículo 26. Uma história que todos já conhecem, que é o encontro de Jesus com aquele homem gadareno que estava endemoniado. É importante a gente se atentar que Jesus ele sai ali do território de Israel, atravessa o mar da Galileia, que não é um mar, tá, meus irmãos? O mar da Galileia se trata de um lago de água doce. E ele chega ali na primeira cidade que faz parte das Decápolis gregas, que estão 10 cidades ali que caminham sobre influência da cultura grega, da religião grega politeísta. Então ali ele tem encontro com esse endemoniado que nós vamos fazer a leitura aqui agora. É importante ressaltar que Jesus ele dá importância aos gentios. Mostra que Jesus não veio apenas para o povo de Israel, para os judeus, mas Jesus veio também para os gentios como eu e como você. Então Jesus atravessa ali para ter o encontro ali com aquele povo daquelas Decápolis, daquelas cidades gregas. E vamos para a leitura então. Jesus e os seus discípulos chegaram à região de Gerasa ou Gadara, no lado leste do lago da Galileia. E assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. E esse homem estava dominado por demônios fazia muito tempo. E ele andava sem roupas e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos do cemitério. O interessante é que em algumas versões vai falar que esse homem andava nu. Muitos teólogos acreditam que seria um eufemismo, que na realidade esse homem se tornou escravo da imoralidade sexual. E quando falamos aqui que ele andava nu, significava que ele foi dominado por espíritos de imoralidade sexual. E ele morava ali em uma cova, ele morava ali em túmulos de pessoas mortas dentro do cemitério, mostrando que esse homem ele estava morto espiritualmente e dominado por espíritos malignos, por legião de demônios. Continuando a leitura. Versículo 28. Quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no chão diante dele e disse bem alto: Jesus, Filho de Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. E ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair dele. E esse espírito havia agarrado muitas vezes. As pessoas chegaram até amarrar os pés e as mãos do homem com correntes de ferro, mas ele as quebrava e o demônio o levava para o deserto. Nota a força, desse homem quando ele estava dominado por esses demônios, Ali na realidade era uma reação dos demônios, daquela legião de demônios ali. Mostra, irmãos, que nós não precisamos ter medo de demônios, porque nós caminhamos junto com Jesus. Se nós temos uma vida constante de leitura da palavra de Deus, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida devocional, uma vida de intimidade com Jesus, nós não devemos ter medo
de espíritos malignos. Porque Jesus, ele é soberano, né? Que mostra como esses demônios tinham medo de Jesus e continuam tendo medo de Jesus. Então, se nós andamos junto com Jesus e somos discípulos de Jesus, nós carregamos o poder de Jesus em nós. O próprio Jesus nos disse que no seu nome nos deu todo o poder para curar enfermos e expulsar demônios. Você não precisa ter medo de fazer uma oração e expulsar os demônios, uma legião de demônios, em nome de Jesus. E nós podemos exercitar isso na nossa vida. E Jesus nos deu essa missão de viver um ministério semelhante ao dele, de ser imitador dele. Aqui versículo 30, Jesus perguntou a ele, como é que você se chama? Daí ele responde aqui, o meu nome é Legião, respondeu ele. E ele disse isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus que não os mandasse para o abismo. Muitos porcos estavam comendo no morro ali perto, e os demônios pediram com insistência a Jesus que os deixasse entrar nos porcos, e ele deixou. Então eles saíram do homem e entraram nos porcos, que se atiraram no morro abaixo, para dentro do lago, e se afogaram. Quando os homens que estavam tomando conta dos porcos viram o que havia acontecido, fugiram e espalharam as notícias na cidade e os seus arredores. E muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem de quem haviam saído os demônios. E ficaram assustados, porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido no seu perfeito juízo. Os que haviam visto tudo contaram ao povo como o homem tinha sido curado. Aí toda a gente da região de Gerasa ficou com muito medo e pediu que Jesus saísse da terra deles. Olha só, né? Ao invés daquele povo ver o milagre que Jesus fez e passassem a adorar Jesus, eles ficaram com medo, né? E então, a palavra continua, Jesus subiu ao barco e foi embora. E o homem de quem os demônios tinham saído implorou a Jesus, me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus mandou embora, dizendo, volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade contando o que Jesus tinha feito com ele, né? Jesus libertou esse homem, né? Foi uma libertação total. Jesus fez uma restauração social para aquele homem. Ele poderia voltar a se relacionar com outras pessoas. E o melhor de tudo, ele recuperou aqui a sua identidade. E quando Jesus liberta, nós restabelecemos novamente propósito. Esse homem estava vivendo sem propósito. Ele estava escravo de espíritos demoníacos, de pecados de imoralidade sexual, como nós falamos aqui. E esse homem foi liberto. E a partir que esse homem foi liberto, ele restabeleceu a sua identidade. E quando ele restabelece a sua identidade, ele passa a receber uma missão. Assim também acontece conosco, meus irmãos. Quando entendemos quem nós somos em Cristo Jesus, nós recebemos um novo propósito de vida, um novo sentido para a vida. Então aquele homem, grato de tudo aquilo que Jesus fez por ele, entendendo o propósito, ele quer ali se tornar um discípulo de Jesus e caminhar lado a lado com Jesus. E aí Jesus então fala para ele, não, eu preciso que você seja um missionário aqui, nessa cidade. Notamos
que aquele povo, mesmo diante do milagre, eles não reconheceram Jesus como Deus. Mas Jesus deixou essa missão a esse gadareno, que ele fosse a imagem e a semelhança de Jesus naquele lugar. Então esse homem se tornou missionário naquele lugar e recebeu a missão de levar o testemunho de Jesus. Irmãos, nós também, quando nós fomos libertos, nós também recebemos essa missão de ser testemunhas de Jesus. Primeiro, no lugar que nós estamos, em Jerusalém. Depois na Judéia, depois em Samaria e até os confins da terra. Assim como Deus quer, assim como é a vontade de Deus. E que possamos refletir sobre essa palavra e refletir sobre a nossa missão no lugar aonde nós estamos. Foi muito bom poder refletir sobre essa palavra, muito feliz de poder estar aqui novamente com você e nos encontramos amanhã no nosso próximo encontro, dando continuidade a essa palavra. Deus a abençoe e até amanhã.